Bom dia, 6h11, quarta-feira, 14 de janeiro. 14 de janeiro é uma data que me faz colocar em suspeita a memória, mas eu tenho a impressão de que eu tenho um parente aí que nasceu em 14 de janeiro. Ou em 14 de janeiro ou em 20 de janeiro, eu não sei. Mas deixa eu falar uma coisa, ontem, não, essa madrugada eu resolvi bisbilhotar ali a live do Conde, a live que ele faz às 23 horas, certo? E ele começa abordando, ele chama de resenha ao apanhado que ele faz das notícias, certo? O porra do Conde, ele tem um problema, sabe? Ontem eu falava do S intervocálico, ou ontem, ou anteontem, tá certo? Mas ele tem um negócio de falar misoginia, como se fossem dois S's ali no meio da palavra misoginia. Mas acontece que a palavra que ele pronuncia misoginia, tá certo? Na verdade, não tem dois S's e só tem um S, o S intervocálico. E pelas regras que a gente aprende, para quem lida com a gramática, para quem lida com a linguística, o S intervocálico tem o som de Z, tá certo? Então se deve ler misoginia, tá certo? Misoginia. Agora, por que eu falo isso? É porque o Conde ele se intitula linguista, tá certo? Me parece que ele tem mestrado e doutorado. Outro dia ele apresentou um professor com o sobrenome de Arantes, não sei se é Flávio Arantes, tá certo? E é doutor em fonética ou coisa parecida. É um cara que lida então com a teoria da linguagem, certo? E eu creio que ele deva se conciliar então com o Flávio Arantes, não sei se é Flávio Arantes o nome do professor, para ver se eu tenho razão ou não. Mas deixa eu falar uma coisa, eu senti agora o odor, mas eu tô com uma caneca de líquido aqui. Por acaso esse líquido é uma porção de chocolate, não vou falar, é chocolate de marca, tá certo? Que a gente compra no supermercado. É o produto de uma fábrica que ganha royalties aqui no Brasil, tá certo? Eles não plantam chocolate, eles não têm o cacau na terra deles lá, a fábrica, sabe? Não tem. E nem a fábrica é lá, tá certo? Porque eu acho que a fábrica é aqui no Brasil, tá certo? Aí isso me leva a pensar numa segunda coisa que eu queria falar. Mas eu lembro que o Conde, quando ele introduziu a live dele, ele trouxe à baila a questão do que rola hoje lá no Irã, tá certo? E quando fala no Irã, eu penso em sistema de ganância, tá certo? Penso no capitalismo. Penso como é que chama? Na mulher de Troia, na Helena de Troia, tá certo? No tempo da Helena de Troia, Agamenon já estava com um exército conquistador pronto, tá certo? O Agamenon ali na Grécia, tá certo? É num reino. Como era o nome do reino do Agamenon? E eu só sei que ele tinha um exército medônio, e no meio desse exército já estava lá o Aquiles, tá certo? Depois ingressou o Odisseu, o Odisseu, como é que chamava o Odisseu, outro nome do Odisseu? E eu só sei dizer, rapaz, o Odisseu ele era rei numa ilha, sabe, na ilha de Ítaca, e foi convidado na verdade ele era um vassalo, certo? Um vassalo de Agamenon, tá certo? Porque tem assim, tem o rei e tem os reizinhos, certo? Rapaz, o ser humano ele é fogo, rapaz, sabe? Ele faz bullying com todo mundo, sabe? E põe, sabe, o sujeito em condição subalterna, tá certo? De quatro, tá certo? Ser humano não presta. Às vezes chego a pensar que a espécie humana, na verdade,
O que a gente tem é o gênero, certo? O gênero humano e várias espécies humanas, tá certo? O que chamam de raça seria uma espécie, talvez, eu não sei se é isso, não sei. Para mostrar, rapaz, o quão os seres humanos o quão os seres humanos não, o quão alguns dos seres humanos, alguns do gênero humano, sabe? Alguns de uma certa espécie dentro do gênero humano, por assim dizer, tá certo? Se valem de vantagens de força, força que no primeiro momento é a força física, a força de um leão de 400 quilos, por exemplo, é de um rinoceronte, sabe? Pô, o problema do rinoceronte é que ele é grandalhão, mas ele é herbívoro, é ele e o elefante, tá certo? Porra, bicho, já o leão não, o leão é carnívoro. Ontem eu estava assistindo uns vídeos da onça, sabe? Eu não sei de onde são aquelas onças que apareciam. Não sei se aquelas onças são onças reais, tá certo? Eu não sei. Mas havia uma onça preta, rapaz, sabe? Uma onça preta medonha, tá certo? Aí quando a câmera aproxima, bem assim do pelo, do couro dela, sabe? A gente vê aí ainda as manchas, as coroas, as rosetas, como descrevia o narrador, sabe? Aquelas rosetas que compõem ali, sabe, a estética do couro da onça, tá certo? E essas bichas medonhas, rapaz, musculentas, sabe, indo para cima de outras bichas medonhas, as, as, as lendárias, como descrevia o narrador, Sucuriju é gigante, tá certo? Porra, bicho. Eu sempre falo que lá na minha cidade, na minha terra, sabe, tinha um morro, o Morro do Forte. Era um morro, tá certo? Onde um frade chegou por lá, um frade jesuíta chegou, sabe? E lá de cima ele olhou lá para baixo e viu uma enseada, tá certo? E nessa enseada se localizou depois Altamira, mas havia o lago Tavaquara mais ali adiante e o lago do Ambé, tá certo? Altamira está entre o lago Tavaquara, eu não sei se esse igarapé que eu estou chamando de Tavaquara ainda tem esse nome, se é Tavaquara, eu não sei. Sei que esse frade jesuíta ele fundou ali nas imediações do lago do Igarapé. Falei, lago foi. É Igarapé, rapaz, Igarapé Tabaquara, que vai dar no Xingu, ali o Igarapé Tabaquara. Ele fundou ali um povoado, tá certo? Para atrair os índios, para ele contar as mentiras dele, tá certo? O pobre fudido lá. Como era que chamava esse frade, hein? Eu acho que ele era um alemão, tá certo? Não sei. Um prussiano, talvez. E esse cara foi varando, rapaz, ele entrou pelo Amazonas, sabe, aqui na foz, aqui na Baía do Guajará, rapaz, e foi varando, varando, varando. Quando chegou lá adiante, ele quebrou a direita e foi marchando, 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 navegando, navegando, navegando. Eu não sei como é que ele chegou, rapaz, não sei qual era o meio de locomoção dele, tá certo? E eu só sei que ele foi, rapaz, ele já estava no Xingu e foi, rapaz, sabe? E depois pegou ali o rio, um riozinho que tem ali, que banha a Vitória do Xingu. Como é que chama? É Tucuruí, rapaz, o riozinho Tucuruí, tá certo? Ou então, rapaz, ele não pegou o Tucuruí, ele foi marchando, 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 chegou na grande volta onde está hoje, sabe? Onde construíram a hidrelétrica de Belo Monte, tá certo? E foi subindo, 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 até que ele escalou, rapaz, um morro, tá certo? Aí ele olhou assim, sabe, lá de cima e viu uma enseada, tá certo? E ele desceu, passou pela enseada, foi mais adiante, foi no igarapé chamado Tavaquara, e ali ele se assentou, tá certo? Acabou meu chocolate, meu achocolatado. E eu só sei que é isso, rapaz. Olha, já são 6h21, rapaz. Eu tenho que ir mais tarde lá pro programa do Atuche, rapaz. Hoje é quarta-feira e eu preciso, rapaz. Eu tô viciado, sabe, em fazer leitura, sabe? Ouças, né, de notícias do mundo, rapaz. Porra, bicho. E começa às 6h30 e já são 6h21. Eu tenho mais 9 minutos de vídeo, então esse vídeo vai ficar com 18 minutos, porque são 9 minutos de vídeo que eu tenho já.
E eu só sei dizer, rapaz, sabe que essa é a história lá do meu. É uma versão, eu estou aqui, sabe, pegando aí algumas leituras esparsas ali da origem da cidade onde eu nasci, tá certo? Mas veja, chega de falar de frade mas eu falava ali, sabia, do Agamenon, tá certo? Que já tinha um exército medônio quando convidou o Aquiles e convidou o rei de Ítaca, certo? O Odisseu, como era outro nome? Eu queria lembrar, é Ulisses, tá certo? Ulisses é o nome romano, né, de Odisseu. Aí, rapaz, o Ulisses se juntou, ele não queria que ele tava com um neném novo, rapaz, sabe? Ele tava com um bebê novo, sabe? A mulher dele, a Penélope, disse assim para ele, porra, tu já vais, tu já vais. Aí ele respondeu, mas o que é que eu posso fazer, minha querida? O cara, se eu não for, ele, sabe, ele me bate. Ele me bate, o Agamenon, ele é furioso. O Agamenon era irmão do Menelau, rapaz. Esse Menelau tinha uma mulher, tá certo? Porra, a Helena, tá certo? Aí inventaram, rapaz, uma história aí com a Helena. Na verdade, o Agamenon, sabe, queria ir na direção, era de Troia, sabe? Queria devassar Troia, queria se apoderar, sabe, daquele porto ali, sabe, daquela cidade rica, tá certo? Queria se aproveitar do ouro, sabe, ali do reino de Troia, tá certo? Aí ele chamou o irmão dele, o Menelau, que era rei de Esparta, e disse assim: Olha, tu vais entregar a tua mulher pro Paris. Paris? Quem é Paris? Perguntou o Menelau, certo? Que ele, sabe, ele era rei, sabe, rei, e ele tinha as facilidades dele, eu acho que ele devia ter umas 10 Helenas. Quando o Agamenon disse, tu vais entregar a Helena pro Paris, ele perguntou, qual das Helenas? Qual das Helenas, tá certo, porra? O Paris, rapaz, era irmão do Heitor, tá certo? Eles eram dois troianos, tá certo? E eu só sei que inventaram, rapaz, essas histórias aí, tá certo? Porra, bicho, é foda, tá certo? E hoje a gente tem aí, sabe, veja então, sabe, que essas famílias de brabos aí, famílias aí de dinastias, famílias de reis, sabe? A humanidade, ela evoluiu, 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 rapaz, até que um dia, sabe, depois das cidades estarem constituídas, e constituídas em reinos, inclusive, sabe, já terem reis, aí, ou seja, já tinham um governo, certo? Aí nasceu o interesse público, tá certo? Aí alguns disseram, pô, interesse público pra quê, rapaz? Pra que interesse público, tá certo? Não, rapaz, é preciso cuidar, rapaz, desse pessoal que mora aqui, junto com a gente aqui, sabe, dentro da cidade. É preciso cuidar desse povo aí, rapaz, do público. A humanidade, então, ela foi evoluindo assim devagar, rapaz, sabe? Ganhando instituições e instituições, tá certo? Surgiu como cidade, sabe? Depois surgiu como governo, depois surgiu como interesse público. E na disputa dos interesses, sabe, dos interesses de um modo geral, tá certo, incluindo os públicos no meio, assim, surgiu a ganância ela vem logo, logo no começo, tá certo, e aí as cidades nasceram da ganância, sabe, da vantagem que cada um tem, sabe, sobre a acumulação que se faz, tá certo, quanto ganho, quanto ganho, quanto ganho. E essa coisa que na psicologia, sabe, na psicologia behaviorista se identifica como sendo a recompensa, tá certo? A recompensa que se dá para o ratinho, que se dá para o cachorro, tá certo? Que está ali no laboratório, sabe? E para conseguir certas reações deles ali, sabe? Se vai praticando ali umas torções no pensamento dele ali, rapaz, o animal fica doido porque às vezes ele não consegue acertar, tá certo? Ele não consegue atinar porque isso é um ato de inteligência, tá certo? Então veja que, de certa forma, o gênero humano é vítima da própria inteligência, tá certo? Eu estou falando essas coisas pensando, rapaz, no que acontece, no que está acontecendo, sabe? Ali tem aí, eu abri o Smart, sabe? Tem uma matéria onde mostra o Lula e o Trump juntos, tá certo? E eu fico olhando assim pro Trump, sabe? O Trump parece pro Lula, sabe? O Lula parece um rato dentro da caixa, rapaz, onde tá a Isabel, tá certo? A Isabel foi uma jiboia que o padre. Como é que chamava o padre, hein? Eu acho, não sei se ele ainda está vivo e se ele é o diretor ali da Escola Salesiana do Trabalho ali em Ananindeua, que mudou de endereço, saiu da Sacramento e foi lá para Ananindeua, não sei como é o nome dele, se
Ele está vivo, como é que chamava? Ele chegou para substituir o Padre Bento. Eu não lembro em que momento na história, sabe, o Padre Bento sumiu, sabe, sumiu dos registros lá no seminário. Eu não lembro, olha. Eu me lembro do Padre Bento saindo pra porrada com o Geraldo, rapaz, lá dentro do seminário, era uma noite, sabe? E tava todo mundo num pórtico que havia ali, um espaço, uma puxada, sabe? Onde os seminaristas ficavam ali, sabe? Conversando, jogando ping-pong, principalmente de ping-pong, jogando cartas ali, fazendo ali um entretenimento, tá certo? Quando de repente, rapaz, quebrou um pau entre um seminarista e o Padre Bento, tá certo? Bento Barlachini, eu acho que era o nome do padre. E o nome do padre que eu quero me lembrar é Bresciani, Alberto Bresciani, eu não sei. O Alberto Bresciani era o nome do padre que tinha Isabel, mas eu falo da Isabel já já. Sei que o Bento, rapaz, sabe, se desentendeu com o Geraldo já era um cara aí, um seminarista adulto já, com mais de 18 anos, eu acho, sabe? E eu não sei, rapaz, como é que o Geraldo teve aí, sabe, o atrevimento de sair pra porrada com o padre, rapaz. Como é que pode, dentro do seminário, rapaz? O Bento era, o Geraldo era espigado, certo? E o Bento, italiano, da gema, tá certo? Olhos azuis, assim, fuzilantes, tá certo? E de repente, sabe, armou os punhos, sabe? E foi pra cima do Geraldo e quis esmurrar o Geraldo se afastava, eu acho, não lembro da porrada bem direito, não. O Geraldo se afastava, não queria dar um murro no padre, rapaz, até que num certo momento ele não aguentou, fez lembrar uma parada minha como um cão que eu criei, rapaz, sabe? O Tommy, rapaz, um cão, sabe, me dói quando eu penso nisso, sabe? Mas o negócio é que o Tommy, rapaz, ele avançou em cima do meu filho mais velho, rapaz, sabe? Ele estava a fim de pegar uma outra cadela que eu tinha, jovem ainda, sabe? É virgem, tá certo? E ele, eu acho que ela começou a se preparar para menstruar, tá certo? Ele sentiu o odor e ele era mais velho que ela. Aí, rapaz, ele se preparou e ficava ali perseguindo a cadelinha. Não era cadelinha, era uma cadela de raça, sabe? Era uma cadela. Como é que chamava aquela raça dela, tá certo? Eu não sei. E eu só sei, rapaz, que eu não tive sorte, sabe, com esses animais, tá certo? Eu só sei que o Tommy se pôs em cima, sabe, e num certo momento, sabe, não sei como, meu filho estava por perto, meu filho mais velho era um garotinho ainda, tá certo? De uns 6 anos, eu acho. Rapaz, esse bicho pulou em cima dele, sabe, sabe, ego do bicho danado, rapaz, essa força como se fosse ali aquela cegueira incessante, sabe, com a qual o Schopenhauer descreve a vontade, tá certo? Uma cegueira, sabe, incessante. E assim, o instinto, rapaz, assim, no instinto bruto, sabe, como instinto bruto? O instinto, ele é bruto, tá certo? Assim, num gesto instintivo, sabe? Esse cão avançou o Tommy, sabe? Rapaz, quando eu soube, rapaz, acho que eu tava no escritório e vim, sabe? E me armei com um pedaço de pau, fui pra cima do Tommy pra quebrar ele, rapaz, sabe? Rapaz, ele se deixou, sabe? Ele se deixou bater, até que chegou num ponto, sabe? Que ele se viu assim num canto, tá certo? E disse, ai, não aguento mais, tá certo? E partiu pra cima de mim, sabe? Escancarou os dentes, sabe? Eu me lembro, rapaz, da dentição dele ali arreganhada, sabe? Querendo, sabe? Não aguentando mais, pedindo, pare, não me bata mais que eu não tô mais suportando, tá certo? E assim foi o Geraldo, rapaz, sabe? O Bento se armou para ir pra cima do Geraldo e foi, rapaz, sabe? E assim com os punhos assim, sabe? Igual boxeador, tá certo? E batendo, querendo alcançar o rosto do Geraldo, e o Geraldo se defendendo, o Geraldo era mais alto que ele, tá certo? Rapaz, aí eu não sei, eu vou parar por aqui a história que eu não sei como é que terminou isso, sabe? Chegaram outros padres ali, ou clérigos ali, sabe? Fizeram a mediação, apartaram os dois, mas houve esse pau, rapaz, lá no seminário. Olha, quando já são agora 18 minutos de vídeo, tá no tempo, rapaz, são 6h30, tá na hora de eu acabar esse vídeo. E o Alberto Bresciani, rapaz, tinha a Isabel, rapaz, uma jiboia assim de metro e meio, eu acho, sabe? Não sei como é que é isso. Esse cara, esse Alberto levou um coati, rapaz, uma vez pra dentro do seminário, rapaz, não sei quem levou esse coati. Esse coati, rapaz, sabe, causou um acidente, cortou o tendão de Aquiles do Lindolhar, tá certo? O Lindolhar era um seminarista ali interno, sabe, estrábico, sabe, e ele andava se balançando assim, eu acho que por conta do estrabismo, tá certo? E um dia, rapaz, apareceu lá um coati no pátio, tá certo? E esse coati, sabe, eu acho que foi o Alberto que levou essa porra pra lá, o padre. E o Lindo Olhar se atrapalhou com as dificuldades estrábicas que ele tinha, tá certo? Que atrapalhava também o movimento das pernas, ele não sabia correr. E o Coati se pôs correr atrás dele e abocanhou, rapaz, o calcanhar dele, olha.
Rapaz, torou aquele nervo, rapaz, o tendão de Aquiles, tá certo? Porra. E veja que eu tava falando do Aquiles que foi pra guerra que foi pra guerra de Troia, rapaz, junto com Agamenon, tá certo? O Aquiles era um mirmidão, tá certo? Eu acho que eu vou chamar para esse vídeo, sabe, de mirmidões, para lembrar dessas raças aí, sabe, de seres humanos brabos, tá certo? O Aquiles era um cara brabo, sabe, bicho, tá certo? E assim a espécie humana é cheia de brabos, como tá cheia agora, rapaz, ali os iranianos ali apertados pelos brabos do mundo, tá certo? E eu vou ficando por aqui com esse vídeo, tá certo? Porra, bicho. Vou ficando por aqui dizendo antes que meu nome é Ernesto, sabe? Caboclo falador, sabe? Caboclo é nortista, rapaz. Aqui no norte, rapaz, sabe? Descendente de nordestino, tá certo? Porra, bicho, é foda. E quem fala muito dá bom dia a cavalo, certo? Porque a gente fica falando muito aqui, fala, fala, fala. Eu falando do Alberto Bresciani, rapaz, sabe? Porra, e perguntando se ele está vivo ou não. Alberto Bresciani, que era dono da Isabel, tá certo? Era tutor da Isabel. Ora, porra, bom dia.